Estou vendo já. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui nos preparando para este culto da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nosso culto de Páscoa. E é uma verdadeira alegria para nós estarmos juntos neste dia que é o diferencial, é o divisor de águas de todas as religiões, né? Nós cremos em um Cristo ressurreto, aquele que morreu, mas não ficou morto. No terceiro dia, Deus o trouxe novamente à vida. Esse é a diferencial. É por isso que nós não temos uma religião, né? Nós temos realmente salvação no Senhor Jesus Cristo. Então, aguardando os irmãos estarem chegando. Maranata, Cristo volta, Maranata, amém. Obrigado por você estar permitindo entrar no seu lar. Você que já é da família, da Igreja Batista Regular em Jardim Ângela, da família da fé. E você também, nossos ouvintes que estão em outros lugares, distantes, perto, mas que também tem reservado esse tempo para estarmos juntos, para estudarmos a palavra do nosso Deus. Eu trago à memória agora aquela estrofe do hino que diz: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Pois eu bem sei que a minha vida está na mão de meu Jesus, que vivo está. Graças a Deus por esse hino lindo e esta realidade que ele traz da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, eu tenho como um tema para nós estarmos refletindo e pensando neste culto. O tema que eu trago é o seguinte: infelizes não, agraciados sim. Infelizes não, agraciados sim. E nós vamos estar estudando ali em 1 Coríntios, capítulo 15, tirar algumas lições. E eu estou dividindo em algumas partes esse nosso estudo. E nós vamos estar vendo a primeira parte hoje. Mas o tema é infelizes não, agraciados sim. Nós vamos estar orando antes de nós estarmos lendo a palavra de nosso Deus. E também lembrar aos irmãos que agora à tarde eu mandei no grupo da igreja um colega nosso, pastor, querido, amado. Ele perdeu o pai, vítima de um AVC, pastor Elcio. E nós estamos sentidos pelo pastor, pela família. Eu não sei se o pai dele conhecia o Senhor. E nós vamos estar também nesse momento intercedendo pelo pastor Elcio, que deve estar correndo aí com os trâmites do sepultamento do pai dele. E também lembrarmos dos irmãos que têm passado também pelo luto, né? Carlão, Ribamar e outros que provavelmente estão passando que não é do nosso conhecimento. Sem esquecer também dos nossos enfermos, nossos idosos, nossos órfãos e nossas viúvas. Vamos estar então orando nesse instante? Senhor nosso Deus, querido Pai, nós estamos agradecidos ao Senhor, porque nós estamos diante de um Deus que é vivo, um Deus que está aí nos céus a interceder por nós, o Deus que é o Senhor da nossa história e que nada passa despercebido diante dos teus olhos. Nós queremos render graças ao Senhor de todo o nosso coração pelo fato do Senhor ter tido pena de nós,
misericórdia de nós, piedade de nós. E mandou Jesus Cristo, seu Filho amado, vir a esta terra, assumir a forma corpórea, para poder estar morrendo no nosso lugar, nos substituindo naquela cruz do Calvário. Nós louvamos ao Senhor porque Ele cumpriu todos os desígnios de Deus, toda a obra de Deus, e foi sepultado. Mas Ele não ficou morto. No terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele está aí nos céus agora a interceder por nós. Isto é a base da nossa confiança, da nossa fé, de que nós temos um Deus que não é um Deus de parede, não é um Deus de pau, não é um Deus da madeira, mas é um Deus vivo, que vive em nossos corações e que também está nos céus a interceder por nós. Então, muito obrigado por esta certeza que é o diferencial e tem movido toda a nossa vida. Nós queremos também, nesse instante, Senhor, que este poder desse Deus ressurreto, desse Deus vivo, do Senhor Jesus, venha fortalecer o pastor Elcio, com sua família, pela perca do pai dele, que o Senhor venha confortar, venha abençoá-lo, venha dar sabedoria para ele lidar com a situação e também fazer as coisas concernentes ao que deve ser feito. Nós rogamos também que o Senhor continue a confortar, a consolar o irmão Ribamar, o irmão Carlão, dando graça suficiente para esses irmãos continuarem como estão, firmes na fé, servindo o Senhor Jesus Cristo. Abençoai também nossos familiares que estão acometidos de enfermidades, familiares da nossa igreja, nossos idosos, nossos órfãos e nossas viúvas. Abençoai tanto a eles, dando graça para passar por isso, muitas vezes não entendendo, e dando graças também a quem está cuidando dele, quer seja filhos, filhas, mães, avós, que o Senhor esteja dando graça suficiente, força suficiente também para eles estarem cuidando bem dos seus entes queridos. Abençoa seu povo, Senhor. Abençoa nós também agora ao redor da Tua Palavra, onde estaremos lendo a Tua Palavra, que é viva e eficaz, a Tua Palavra que não volta vazia, para que ela venha enriquecer, Senhor, o nosso coração de tal maneira que nós possamos transbordar cada vez mais em ações de graças ao Teu santo e bondoso nome. Abençoai também aquelas pessoas que estão nos assistindo, querendo ouvir um pouco da Tua Palavra, querendo um pouco de conhecimento, tentando esclarecer algumas dúvidas, algumas inquietações do seu coração. Nós não as conhecemos, mas o Senhor as conhece, e que a Tua Palavra também, de uma maneira toda especial, venha alcançar estas almas que estão nos ouvindo sedentos da Tua Palavra. Obrigado pelos nossos irmãos em Cristo espalhados por todo este mundo, ao redor deste mundo, que estão também adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Pois nós estamos pedindo estas bênçãos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Infelizes não, agraciados sim. Nosso texto é 1 Coríntios, capítulo 15. E eu vou estar lendo alguns versos aqui para os irmãos. Eu vou começar do versículo 1, onde Paulo escreve dizendo: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora.
porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E final, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cresce. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Eu quero estar frisando aqui os versículos 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Daí o tema desta primeira parte, desta conversa com os irmãos, desta reflexão com os irmãos. Infelizes, não. Agraciados, sim. E nós vamos, então, discorrer sobre alguns versículos aqui para provar esta tese que eu estou afirmando aos irmãos. Que nós não somos infelizes, mas nós somos agraciados. E também dizer que Paulo não está afirmando isso, tá bom? Ele não está afirmando isso. Ele está colocando apenas uma reflexão para que as pessoas, seus leitores originais, pudessem estar pensando sobre isso. Se não houvesse a ressurreição, então os que creem no Senhor são os mais infelizes do mundo. Mas ele está defendendo, e nós vamos ver aqui, que ele está defendendo que realmente houve a ressurreição, e daí por isso nós somos felizes e não infelizes, agraciados e não amaldiçoados. Então Paulo ele diz aqui no versículo 1, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. É interessante a gente perceber aqui que a maioria das cartas que foram escritas pelos apóstolos no Novo Testamento, eles enfatizam muito a questão de nós sermos relembrados. Não aprender algo novo, no sentido de alguma novidade, mas ser relembrados. Eu acredito que o crente em Cristo, aquele que já tem caminhado com Deus, ele tem aprendido muito de Deus. Então, a maioria de nós cristãos, com certeza que já tem uma vida com Deus, uma identidade com o Senhor e com a palavra de Deus, nós precisamos ser muitas vezes lembrados. Trazer à memória aquilo que nós já conhecemos. Eu sei que neste grupo tem muitos que talvez estarão ouvindo pela primeira vez algumas coisas que nunca tinham ouvido.
ou que até o momento não foram ensinados. Mas são poucos. Por exemplo, aqueles que se converteram há pouco tempo, não é? Que estão caminhando na fé agora, aprendendo da palavra de Deus agora. Por exemplo, algumas pessoas que talvez estão nos assistindo agora e que não tem como hábito ler a palavra, não tem como hábito talvez ir em alguma igreja, ouvir uma pregação. Para elas, talvez, elas não serão relembradas, elas estarão aprendendo. Mas a maioria de nós, com certeza, seremos relembrados pela palavra de Deus. A tendência nossa é esquecer. E nós temos que estar orando a Deus. Senhor, ajude-me a lembrar dos compromissos que eu tenho com o Senhor, com os princípios que eu já conheço da sua palavra, para que eu possa praticar a palavra de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui que ele estava lembrando aos irmãos em Coríntio do evangelho que ele anunciou. Vos anunciei. A palavra aqui é evangelizou, né? Paulo evangelizou aqueles irmãos através do evangelho, da palavra de Deus. A palavra é evangelizar. Quando nós pregamos o evangelho a alguém, e como nós estamos fazendo agora, nós estamos evangelizando, ensinando as pessoas, mostrando a elas o que o evangelho diz, o que é o evangelho, qual é o caminho que a pessoa pode estar trilhando para poder estar agradando a Deus. É a palavra que ele usa aqui. Olha, irmãos, eu evangelizei vocês, eu falei de Cristo a vocês e eu agora vou relembrar vocês diante de algumas situações que estavam acontecendo. Dúvidas, muitas dúvidas, principalmente com respeito à ressurreição e com respeito aos crentes que estavam morrendo crendo em Cristo Jesus. Então ele deixa bem claro aqui nos versículos 1 e 2 que ele evangelizou os irmãos e que era do conhecimento deles. Ele fala que não somente era do conhecimento dele, no versículo 2 ele diz: por ele também vós sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Paulo fala: eu vos evangelizei, e vocês receberam a palavra, mas a maneira de observar se a palavra que vocês receberam, que vocês creram, realmente foi de coração, foi uma conversão sincera, foi uma entrega sincera, é que vocês vão permanecer, vocês vão perseverar na comunhão e na fé. Então, esta palavra permanecer, ela tem a ideia de alguém que recebe a palavra de Deus, que ele é iluminado pelo Espírito Santo e ele entrega a vida a Deus e ele fala: agora eu quero seguir com esse Deus, eu não vou abrir mão. Eu vou continuar com o Senhor em adoração, eu vou dedicar minha vida, eu vou congregar, eu vou me juntar com outras pessoas que têm a mesma fé para poder ser usado por Ele na igreja do Senhor Jesus Cristo com os dons que Ele tem dado. Ele fala que uma das provas que eles estariam dando, se eles entenderam realmente quando foram evangelizados por Paulo a respeito do Senhor Jesus, é que eles estariam caminhando em comunhão com o povo de Deus. É a palavra que ele usa, perseverar, né? É continuar na fé, continuar andando junto. Então é uma boa reflexão. E tem pessoas que recebem a palavra, mas ela fica vivendo para si. Recebe a palavra e ela não tem um comprometimento com Deus. Ela não quer um envolvimento com Deus. Eu vou ser de Jesus, mas eu vou servir o Senhor Jesus de modo solo, de modo particular. Eu não preciso estar me envolvendo com as coisas de Deus. Eu não preciso estar, por exemplo, indo na igreja, eu posso ficar na minha casa. Eu não tenho que estar no meio de todo mundo. Eu não tenho que estar desenvolvendo os dons que Deus me deu. Então ela fica, eu tenho o Senhor Jesus e aí está tudo bem. Só que ninguém sabe que ela é uma crente. Porque ela não testemunha, ela não está envolvida, não aparece na igreja, não desenvolve trabalhos. São pessoas indiferentes. Creem, mas são indiferentes. Aí é bom para se pensar.
Paulo está dizendo aqui que as pessoas que recebem o Senhor Jesus, recebem a palavra de Deus, elas vão estar juntas. Elas vão perseverar em comunhão. Ela terá prazer de estar com o povo de Deus. Eu sei que muitas vezes é difícil, não é? Porque nós somos pessoas diferentes, de personalidades diferentes. Mas aí que está a beleza do Evangelho. É por isso que a Bíblia fala que ele o deu à igreja, para estarmos juntos ali, desfrutando da multiforme graça de Deus. Então, se você diz que é um cristão, que crê, mas quer viver a sua vida solo, não se importando com os outros, não se importando com a igreja de Deus, só você, para considerar o que Paulo está falando aqui. Ele fala que quem recebe é alguém que vai se desenvolver em comunhão com Deus e em comunhão com o povo de Deus. E nos versículos 3 e 4, agora, ele vai continuar dizendo: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Paulo está afirmando aqui que a ressurreição de Cristo, o Deus ressurreto, ele não foi uma invenção humana. Não foi alguém que simplesmente quis criar um filme de ficção e colocar um personagem chamado Jesus na história e este homem então aparece e ele morre e ele ressuscita e como se fosse algo de ficção. Algo para criança dormir, historinha para criança dormir. Ele está aqui atacando ao mesmo tempo as pessoas ali que estavam ensinando que não havia ressurreição de mortos e que muito menos Cristo havia ressurreto. Então Paulo fala que o que ele recebeu, o que ele entregou para os irmãos, ele evangelizou para aqueles irmãos, em que aqueles irmãos estariam testemunhando se realmente receberam a palavra da verdade, caminhando em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja de Deus. Ele está falando, olha, é segundo as Escrituras. Não é segundo o apóstolo Paulo, não é segundo os demais apóstolos, não é segundo a palavra de homem, mas é segundo a palavra de Deus. Quando ele fala as Escrituras, ele fala em todo o conjunto de livros que compõem a Bíblia. Segundo as Escrituras. Não só do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento. Ele fala, olha, a ressurreição de Cristo está palpada nas Escrituras, que é a palavra de Deus, do Antigo ao Novo Testamento. Então não é um livro que foi criado, não é uma ficção, é algo real, alicerçado, registrado na palavra de Deus, que não pode mentir, que não cai no vazio, né? Então quero ver com os irmãos apenas um texto aqui, colaborando com o que Paulo tem dito no livro de Atos, capítulo 24, Atos 24, nós encontramos o seguinte escrito. Atos 24, ou Lucas 24, versículo 25. Lucas 24, versículo 25. Diz: então lhes disse Jesus, ó nécios, e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aqui, como eu falei, do nosso conhecimento, Jesus se apresenta aos discípulos que estavam em caminho de Emaús, e eles estavam indo falando a respeito de Jesus, mas falando, olha, acabou. Aquele que iria libertar Israel, o Messias, morreu, e eles estavam voltando para casa.
tristes. Foi só uma ilusão. O que o mestre nos passou, com certeza passava na mente deles isso. Mas Jesus, então, encontra com eles indo a caminho de Emaús e começa a falar-lhes a respeito das Escrituras. E fala o texto aqui que ele começou a discorrer desde Moisés até os profetas. E disse, honestos de coração. Será que vocês não entendem que tinha que acontecer isso? Que já estava registrado na palavra de Deus? Então, Paulo está falando exatamente isto. O que Jesus ensinou para os discípulos em caminho de Emaús é o que Paulo está falando aqui. Ele está falando que Jesus Cristo, ele ressuscitou conforme o evangelho que ele anunciou. E é segundo as Escrituras. Podemos crer na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque foi segundo as Escrituras. Então, Paulo não deixa nenhuma dúvida. Jesus não deixou nenhuma dúvida que veria a sua morte e a sua ressurreição. Então, não foi invenção de homens, tá? Não foi alguém que teve uma visão, eu vou escrever um livro e vou colocar essa história ali. Como é o caso das seitas. Todas as seitas, elas são baseadas nos seus fundadores, baseadas em visões, em sonhos. E eles então pegam e escrevem livros. E os seus seguidores seguem aqueles livros. Graças a Deus que não é assim com as Sagradas Escrituras. Não foram homens que escreveram, não foram visões, não foram revelações de homem. Mas o próprio Deus escreveu e deixou aqui registrado. É verdade, sim, que ele usou homens, cerca de 40 homens, mas 40 homens que tiveram um compromisso com Deus, homens santos, que também tiveram que receber a Cristo como Salvador, que foram transformados e tiveram o privilégio de serem usados por Deus para escreverem as Sagradas Escrituras. E um desses homens aqui é o apóstolo Paulo. Por isso que ele fala, olha, o que eu vos dei a conhecer é segundo as Escrituras. Não foi invenção minha, nem de ninguém, mas direto do próprio Deus, da sua palavra. E ele continua então. Ele continua agora nos versículos 5 a 7, ele vai alicerçar tudo o que ele tem falado. Ele vai falar acerca das testemunhas oculares, pessoas que viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto após a sua ressurreição. Então ele vai citar aqui, dos versículos 5 a 7, ele diz o seguinte, então é segundo as Escrituras que ele foi sepultado e que ao terceiro dia ele ressuscitou. E fala, ele apareceu a Cefas e depois aos 12. Então a Cefas aqui é Pedro, né? Jesus mesmo mudou o nome de Pedro lá em João 1,42, quando Pedro é apresentado a Jesus, Jesus fala para Pedro, você não vai mais chamar Cefas, mas você vai estar chamando Pedro. Pedro é o nome aramaico que o Senhor Jesus deu para o apóstolo Pedro. Então ele está dizendo aqui que, primeiramente, ele apareceu para Pedro. Paulo está dizendo isso. Em Lucas 24, 34, nós temos este relato aqui das Sagradas Escrituras. Lucas 24, 34. Os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Simão aqui é Cefas, é Pedro. Então quem está falando isso é aqueles discípulos de caminho de Emaús. Eles voltaram lá para Jerusalém e eles estão dizendo o que aconteceu e estão afirmando agora. E apareceu também, diziam, e apareceu também a Pedro, a Simão. Então Paulo está falando tudo que ele está descrevendo aqui, ele está dando a base das Sagradas Escrituras, mostrando mais uma vez que é segundo as Escrituras. E Pedro então chegou a ver Cristo como uma testemunha ocular.
Está registrado aqui. Ele continua aí nos versículos, Paulo continua nos versículos falando que ele apareceu a Cefas, não é? Versículo 5, e fala também e depois aos 12. E também tem a referência bíblica onde ele aparece aos 12, que é no Lucas 24, os versículos 32 em diante. Vou ler aqui para os irmãos, Lucas 24, 32 em diante. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os 12 e outros com ele, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobe dúvida ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por que não acreditarem nele ainda, por causa da alegria e espanto, admirados que estavam, lhes disse Jesus, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Então, Paulo diz que ele se apresentou a Pedro e depois aos 12. E aqui nós temos o relato, em Lucas, de Jesus se apresentando aos 12. O texto fala que eles pensaram que estavam vendo um espírito, um fantasma, uma superstição que eles tinham. Lembram quando eles estavam lá no Mar da Galileia, durante a vigília da noite, Jesus estava andando sobre as águas e eles falaram, é um fantasma. Então havia uma superstição de fantasma, de espírito, como tem hoje em dia também. E Jesus então viu que eles estavam admirados e falou, olha, não é nenhum fantasma não é nenhum espírito, sou eu mesmo. Aí, para provar isso a eles, Jesus fala, olha as minhas mãos, olha os cravos, a marca dos cravos, olha os meus pés. E Jesus viu que eles estavam assim, ainda não tinham entendido aquela situação. O texto fala lá em Lucas, tão alegres que eles ficaram, mas ainda eles não tinham discernido, será que é ele mesmo, será que não é um espírito? Aí Jesus fala assim, tem alguma coisa de comer? Então, esse momento que ele tem ali de comer com os discípulos é muito mais necessidade que ele tinha de comer, que ele estava com fome. É para mostrar para os discípulos que espírito de fantasma, eles não existem, não é? E eles não podem comer. Então ele pôde comer ali com eles, né? Aquela comunhão gostosa, provando aos discípulos de que era ele mesmo. Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e eles comeu na presença deles. Tirando qualquer dúvida que pudesse passar na mente deles, de que estava ali apenas um espírito, que eles estavam tendo apenas uma visão, estava fora de órbita, não é? Em êxtase. Jesus então fala, olhe minhas marcas, olhe minhas mãos, olhe meus pés, e o que tem de comer aí? Eu quero comer com vocês, não porque eu tenho necessidade, mas porque vocês precisam crer que eu estou realmente ressuscitado, de forma corpórea, corpo transformado.
Então Paulo ele vai descrevendo estas coisas aos 12. E ele continua então aqui a carta, em 1 Coríntios, dizendo: e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então Paulo fala agora de 500 irmãos que ele apareceu de uma só vez. Provavelmente é aquela passagem lá que se encontra no livro de Mateus, capítulo 28, a partir do versículos 16, quando Jesus aparece ali aos discípulos e fala que muitos ainda duvidaram, né? Ele aparece ali a uma multidão e dizem que muitos ali ainda duvidaram. Se encontra em Mateus 28, 16. Ou em Jerusalém, quando ele também se apresenta a uma grande multidão. E Paulo fala que dos quais, desses 500, muitos ainda vivem. Ou seja, poderia chegar na casa da pessoa e lá no endereço de fulano, ó, vai lá na casa tal, na rua tal, no endereço tal, fulano está lá. Bate na porta dele, pode perguntar se ele viu ou se ele não viu o Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando nenhuma mentira. O que eu estou falando a vocês, o que aconteceu, foi realmente segundo as Escrituras. Olha as testemunhas oculares. Vai lá, bate na porta, pergunta. Alguns já partiram para o Senhor, mas a maioria ainda vive até hoje. Então, se fosse algo inventado, não poderia subsistir, não é? A mentira não poderia subsistir, porque as pessoas iriam falar: não, Paulo não está falando a verdade. Não, eu não vi o Senhor. Pelo contrário, estão sendo confirmados que viram, porque está registrado aqui pela palavra de Deus, e também muitos dos que viram, Paulo fala, tem gente viva ainda que caminhou com o Senhor Jesus Cristo. A maioria desses 500 ainda vive, embora alguns já dormem. Mas ele continua nessa lista aí, dando base para a veracidade desta ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, depois desses 500, Paulo fala também, continuando aqui a leitura da palavra de Deus, ele diz: depois foi visto por Tiago. Esse Tiago aqui, provavelmente é o irmão do Senhor Jesus Cristo. Aquele Tiago que não creu no Senhor Jesus Cristo, nem ele nem seus irmãos durante o ministério do Senhor Jesus Cristo, né? Eles eram céticos. Nem os da sua própria casa criam nele, João deixa registrado isso, mas Tiago, ele se converte. Então, provavelmente, este Tiago aqui é o irmão do Senhor Jesus Cristo, pois Paulo relata lá em Gálatas, capítulo 1, dos versículos 18 e 19, que depois, em um tempo, ele foi ter com Pedro e encontrou Pedro somente, mas nenhum dos apóstolos, e estava lá com Pedro, Tiago, ele fala irmão do Senhor. Então, isso se encontra em Gálatas 1, 18 e 19. Provavelmente esse Tiago aqui, que Paulo diz que também viu o Senhor, ele não era um apóstolo, não é? Ele se converteu após a ressurreição, e Paulo fala, Tiago, irmão do Senhor, também viu. E Tiago mesmo escreve lá, né, no livro seu, Tiago 1, Tiago, servo de Jesus Cristo. Ele entendeu que Jesus Cristo era o Messias, o Salvador, e ele entregou a vida a Jesus, e ele fala, Tiago, servo de Jesus Cristo. Ele nem colocou, nem teve a ousadia, né, de colocar Tiago, o irmão do Senhor. Mas ele já quebrantado, né, humilhado, ele fala, olha, eu sou Tiago, o servo do Senhor Jesus Cristo. Então ele foi visto também por Tiago. Mas ele continua, mais tarde por todos os apóstolos. Isso aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo, lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 4, ele dá aquela ordem,
ele fala, vocês vão receber o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós, e fala que ele foi assunto aos céus, né? Então ali estavam todos os apóstolos reunidos ali. E Paulo fecha novamente dizendo, olha, e de novamente todos os apóstolos viram o Senhor Jesus Cristo. E no versículo 8, ele vai colocar dessa lista que ele está falando, que é uma lista simplificada, ele poderia colocar mais coisas de testemunhas oculares, mas ele simplifica, e ele vai colocar aqui no versículo 8 agora, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Aqui Paulo, ele está não só dando a credencial do porquê que ele era apóstolo, que algumas pessoas estavam falando que ele não era apóstolo, que ele não tinha andado com o Senhor Jesus Cristo, um monte de acusações que ele recebeu, ele não ser apóstolo, não ter autoridade de apóstolo, era uma delas. E uma das credenciais do apostolato é ter andado com o Senhor Jesus Cristo, ter visto o Senhor Jesus Cristo. Não é estas pessoas que hoje em dia se auto-intitulam apóstolos, usurpam um título que não são deles, eles não são apóstolos, porque eles não andaram com o Senhor Jesus Cristo. Eles não foram testemunhas oculares da obra terrena do Senhor Jesus Cristo, não foram testemunhas oculares da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, então eles são apóstolos, mas porque eles a si mesmo colocaram esse título. Não tem mais apóstolo no dia de hoje. Paulo está falando aqui dele como um dos últimos apóstolos, porque ele fala, eu vi. Final de tudo, como testemunha, ele apareceu também a mim. A gente percebe aqui a humildade do servo de Deus. Ele poderia colocar ele o primeiro da lista, não é? Como testemunha. Mas não. Ele vai trabalhando lá das Sagradas Escrituras, ele vai colocando os primeiros apóstolos, vai colocando Tiago, e depois agora, no final dessa lista simples que ele faz, ele coloca o nome dele, como alguém que é um apóstolo, que tem a credencial de apóstolo, porque ele também viu o Senhor Jesus Cristo, ele fala como um filho que nasceu fora do tempo. Portanto, meus irmãos, aqui a gente percebe uma humildade de Paulo. Eu acho que deve ser uma característica do crente, a humildade, não é? Mesmo talvez que você tenha algum título, tenha algo que sobressaia de alguém, sempre é bom aprender ficar por último. É sempre bom aprender ser o primeiro, o último da fila ali, e deixar as outras pessoas primeiro, na questão de humildade, né? Por exemplo, na igreja talvez você tenha mais dons que os outros, né? Todo mundo, todo crente pelo menos tem um dom. Talvez Deus lhe abençoou com mais de um dom, várias habilidades, e de repente você quer ser o primeiro da lista, quer ser o primeiro da igreja. Então Paulo está falando, está nos ensinando aqui, abrindo um parênteses, dizendo que é bom sempre se colocar numa posição de humilde. É bom sempre se colocar numa posição de último da fila, não ser o primeiro da fila, não ser o primeiro a querer aparecer na foto. Mas continuando aqui, ele fala que o Senhor apareceu a ele, como uma criança que nasceu fora do tempo. E ele também dá a base bíblica para isso, para essa aparição do Senhor a ele. Então eu queria que você lesse comigo o livro de Atos, capítulo 22. Abrisse sua Bíblia aí em Atos, capítulo 22. E nós vamos ler aqui esse texto de quando o Senhor Jesus apareceu para Paulo. Atos 22.
Atos 22, a partir do versículo 6. Ele diz o seguinte: Ora, aconteceu que indo ele de caminho, e já perto de Damasco, ele aqui é Paulo, quase ao meio-dia, repentinamente apareceu grande luz do céu e brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz que falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a visão e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade e veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Então aqui nós encontramos quando o Senhor aparece para Paulo. E não somente aparece para o apóstolo Paulo, mas o comissiona. Tem um chamado para ele pregar o evangelho aos gentios. Vais, porque serás para mim um vaso de bênção para pregar o evangelho aos gentios. Então Paulo aqui ele coloca que como que o Senhor apareceu para ele, o testemunho de Lucas escrevendo o livro de Atos, confirmando aqui o que ele tem dito aqui aos irmãos em Corinto. Olha, por último ele apareceu a mim, e ele dá um relato no livro de Atos, tem um relato de como foi essa aparição e de como foi o seu chamado para o evangelho. Então, ele termina a lista dele aqui de provas com o próprio apóstolo Paulo. E abrindo um parênteses aqui, Deus nos chamou com uma missão, né? Fomos convertidos para servir, não para ser servido. Fomos libertos para libertar. Fomos chamados para levar o evangelho que salva, não é para ficarmos para nós mesmos. Então esta boa nova, estas boas novas, elas devem ser passadas para a frente. Devemos evangelizar mais do que nunca, principalmente nos dias de hoje. Devemos mostrar amor, compaixão para com as almas, muito mais agora, porque ainda há muitas pessoas que não têm o Senhor Jesus Cristo, muitas almas carentes do Evangelho, e nós devemos ter aquela mesma compaixão que o Senhor Jesus teve por elas, quando ele viu como ovelhas que não têm pastor, e ele pôde chorar ali por aquelas ovelhas, comoveu o seu coração ali, teve misericórdia dela. E nós temos que orar, irmãos, para Deus quebrar a geleira do nosso coração. Nós nos conformamos com esta grandeza que recebemos, quão grande salvação que recebemos. Nos conformamos que nós temos um Deus ressurreto, que nós vamos para o céu. E nossa mensagem tem sido passada muito pouco adiante. Paulo fala, como último da lista, ele também tinha que cumprir a missão que o Senhor Jesus Cristo havia dado aos apóstolos e a ele. Pregar o evangelho. Paulo deveria ser uma bênção ali para com os gentios. E terminando essa primeira parte aqui do nossa conversa, meus irmãos, nosso estudo da palavra de Deus, nossa reflexão, o versículo 10 diz o seguinte: Paulo termina a lista
E ele diz o seguinte no versículo 10: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha o meu tema, meus irmãos. Infelizes não, agraciados sim. Então a graça de Deus, ela é demonstrada através da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos agraciados por Deus. Paulo está deixando bem claro aqui que pela graça de Deus ele é o que ele é. E nós somos o que nós somos pela graça de Deus. E nós sabemos do currículo que o apóstolo Paulo tinha antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Ele diz que ele é grato a Cristo Jesus, aquele que o fortaleceu, porque o Senhor Jesus o considerou fiel, designando ele para o ministério. Ele fala a mim que no outro tempo era blasfemo, falava mal de Deus, e ele fala que eu era perseguidor da igreja de Deus. Mas Deus me deu graça e agora, de perseguidor, agora eu sou alguém que Deus tem dado um dom ministerial de poder levar a palavra de Deus, de fundar igrejas. Ele fala, então, olha, eu dou graças àquele que me fortaleceu. Então é assim conosco, meus irmãos. Nós somos agraciados por Deus, nós não somos infelizes, não. Nós éramos infelizes antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Mas agora nós somos agraciados. E nós somos o que nós somos pela graça de Deus. E Paulo fala que ele, que era um dos principais pecadores, ele foi agraciado pela graça de Deus. Ele fala, dou graça agora por aquele que me fortaleceu. A Cristo Jesus, que me considerou fiel. Ele fala designando para o ministério. Nós damos graças ao Senhor Jesus Cristo porque nós somos o que somos, porque Ele nos considerou fiel. Ele nos deu o poder agora de sermos feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Somos agraciados por Deus porque nós não estamos caminhando mais só, nenhuma religião cega, nenhuma religião vã. Nós não estamos andando na incerteza, será que eu vou, será que eu não vou? Não. Nós somos agraciados por Deus porque a certeza da ressurreição nos dá a certeza também de que nós somos o que somos agora, pela graça de Deus. E nós caminhamos com Deus pela graça de Deus por causa da ressurreição. E nós vamos um dia para o céu pela graça de Deus por causa da ressurreição. Não é porque eu sou melhor do que o traficante. Não é porque eu sou melhor daquele que é viciado no álcool, nas drogas. Não é porque eu sou melhor do que uma prostituta, do que aquela pessoa que está no presídio agora, do que aquele que está debaixo da ponte. Não. Pela graça de Deus, você é o que você é. Por causa do poder transformador do Evangelho que abriu os seus olhos e você pode crer em um Cristo ressurreto. Por isso, meus irmãos, eu digo, infelizes não, agraciados sim, agraciados pela graça do nosso Deus. E vamos continuar servindo este Deus, amando este Deus, dando o melhor da nossa vida para Ele, porque Ele merece. Porque nós sabemos em quem nós estamos crendo, nós sabemos para onde nós vamos e nós temos um Deus que se importa por nós. Vamos orar por aquelas pessoas que estão nas suas mais densas trevas, nas suas mais densas escravidões. E não vamos nos vangloriar porque nós estamos caminhando com o Senhor. Não vamos nos uma glória vã, como Paulo diz. Nós vamos dar graça sim a Ele, porque nós somos o que somos por causa da graça, e vamos orar, e vamos falar de Cristo. Vamos fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, para que mais pessoas, independente do seu nível social, independente da sua situação, dos seus vícios, possam também crer neste Deus amoroso e salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos,
Quero deixar esta primeira parte aqui desta reflexão e com o coração grato mais uma vez louvar a Deus, com toda a igreja, com toda a minha família, com todo o nosso ser. Louvar a Deus, porque nós temos um Deus que ressuscitou, não segundo a invenção de homens, mas segundo as Escrituras, e que tem transformado o nosso coração. Então, me despeço agora e passo a segunda parte ao pastor Ademir, que estará celebrando a ceia do Senhor. Tenha uma boa noite, meus irmãos, e com Cristo ressurreto, um feliz domingo de Páscoa. Deus seja louvado e engrandecido nas nossas vidas. Amém.